Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Que bom que você veio. Tenho certeza que você vai sair daqui edificado nessa noite, porque Deus me confirmou uma palavra nesta manhã e eu fiz ela nessa tarde. E quando Deus me confirma, eu tenho certeza daquilo que eu estou trazendo é o que Deus tem para nós nessa noite, amém? Às vezes não alcança todos, mas eu tenho certeza que assim como uma vez uma pessoa disse assim para mim, não vou inverter, Deus me disse assim, vai visitar aquela pessoa, essa pessoa não faz parte da igreja mais. E eu fui lá visitar aquela pessoa e encontrei ela triste, conversei bastante com ela, hoje ela não faz mais parte. E ela mandou uma mensagem depois para mim, que naquele dia ela ia tirar a vida dela. E Deus me deu uma direção, vai naquele lugar. E aí, ele disse que estava com a corda guardada na pia e ia tirar a vida dela. Então, quando Deus confirma algo na pessoa que vai ministrar a palavra, você pode ter certeza, se ela falar com você, tenha um coração de carne nessa noite. Ezequiel 36, 26... olha que a palavra fala do nosso coração. Darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Um coração ensinável. E o título da mensagem dessa noite, conquiste pela sua persistência. A conquista pela sua persistência, porque muitas vezes, se nós olhar para a Bíblia, muitos tiveram que ir pelo campo de batalha para vencer. Davi precisou lutar, Gideão precisou lutar, muitos homens da fé precisaram ir para o campo de batalha como Josué. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que você vai vencer, você vai conquistar o que você tem para você conquistar para esse ano, porque a história que eu vou falar da Bíblia está muito parecida com a nossa realidade de hoje. Você precisa persistir, você precisa continuar, você precisa insistir, você não pode desistir. Não importa como está o cenário que você chegou aqui, no ano de 2022, nesse 1 mês e meio que nós temos, mas tem mais 10 meses e meio para você continuar insistindo, persistindo, acreditando, crendo. O persistir na minha vida e na sua deve se tornar um hábito. O que é um hábito? Um hábito são palavras que nós ouvimos, e essas palavras geram ideias, que geram práticas, e aquela prática repetida gera um hábito. Assim como a gente tem o hábito de comer, de escovar os dentes, tomar banho, né? Todos têm esse hábito aqui, né? Então, o persistir deve ser também um hábito na minha vida e na sua. Acho que eu contei aqui, ou foi na igreja de harmonia, certa vez um jovem se preparou muito para uma corrida e ele tinha tudo para vencer. Ele era, sabe quando tu diz assim, aquele ali é o melhor, ele que ganha aquela corrida. Mas no início da corrida ele virou o pé dele e ele ficou no chão. E o pai dele estava na arquibancada, imagine se é o seu filho, o pai dele estava na arquibancada olhando aquela corrida. Mas o que ele fez, esse jovem? Ele levantou, mesmo que ele não venceu, mas ele continuou o percurso daquela corrida. Isso fez o pai dele sair da arquibancada e ir abraçado nele até o fim. O que faz Deus, o que chama a atenção de Deus, de Jesus na minha vida e na sua? É você não desistir. Não importa como está o cenário, mas o que importa é você se levantar e você não parar, você continuar acreditando. E eu não sei, mas você que o Espírito Santo já está aqui desde o início nesta noite, a gente sentiu a presença dele no louvor já e nas orações, você deve estar já se avaliando. Que eu lembro quando eu cheguei na igreja, quem contou a palavra para o pastor? Quem contou minha vida para o pastor, que ele está falando tudo que eu estava pensando?
Eu estava pensando em desistir. De repente você estava com vontade de desistir da faculdade, da escola, do trabalho, do casamento, desistir da vida, desistir de vir à igreja. De repente você estava pensando em desistir em algo, e Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, para nós não desistir. Hebreus 11:33, olha o que fala esse texto. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Então a minha fé e a sua fé, ela nos dá força para nós persistir. Daniel estava na cova com leões, e ele não foi em nenhum momento afetado por nenhum leão, porque ele continuou persistindo, acreditando e crendo em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foi a mesma coisa na fornalha, e eles não desistiram. Eu não sei o que está se passando com a sua vida, mas Deus sabe e você também sabe. Isso eu tenho certeza que Deus me confirmou. Quais os leões que estão abrindo a boca, que estão querendo devorar você, e você está desistindo, está jogando a toalha no chão, está parando, está querendo desistir, não está acreditando. E eu vou falar nessa noite, praticamente o expediente todo, eu vou falar de Isaac, nessa noite. Isaac, ele não lutou em nenhuma luta indo para o campo de batalha. E o mundo de Isaac, naquele tempo, é muito parecido com o nosso mundo hoje, com a nossa realidade hoje que nós estamos vivendo. Porque o ser humano é o mesmo hoje, o inimigo é o mesmo, a natureza humana é a mesma e Deus também é o mesmo. Então, e o cenário onde as coisas acontece onde tem pessoas. E aí você vai ver como a realidade é muito próxima. Gênesis 21:5, coloca para nós esse texto. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então Isaac traz a mensagem que a promessa ia se cumprir, coloca o 6. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso também vão sorrir. Porque Sara era estéril, assim como Rebeca de Isaac também era. E eles oraram por anos para ter filhos. Então Isaac era o filho da promessa. E aí nós vamos ver, lá em Lucas 1:37, por isso que eu quero que você não desista daquilo que você estava pensando em desistir. Pois nada é impossível para Deus. Gente, nada é impossível para Deus. Não importa qual seja o cenário, como eu falei no início. Não tem nada impossível para Deus. Então nós devemos persistir. Devemos acreditar. Eu vivi isso, vocês sabem, a maioria sabe. Quando eu fui para a UTI, os médicos do CAI já achavam que não tinha volta, que quando eu voltei eles nem acreditavam na ambulância. E aí, em momento algum eu desisti. E a maioria das pessoas que quando estão perto da morte, elas desistem, elas morrem mais porque elas desistem. Elas não acreditam, elas não têm fé que podem voltar. Então aquilo que você está vivendo hoje, que você está pensando em desistir, você vai encarar forças contrárias, mas você não pode desistir. Você vai encarar tempos difíceis. De repente você encarou esse tempo difícil no passado. De repente você está encarando hoje já. No dia 16 de fevereiro está um tempo difícil para você. Essa data você tem guardada porque você está vivendo um tempo difícil na sua vida. E lá em Gênesis 26:1, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Então, como que eu e você, nós não vamos querer viver tempos difíceis se Abraão, o pai da fé, estava vivendo um tempo
difícil. Ele estava vivendo um tempo difícil, assim como nós vamos viver tempos difíceis. Mas nós não podemos desistir, porque os tempos difíceis, de repente, estão na sua vida hoje. De repente vão chegar ainda durante o ano. De repente foi o ano passado um tempo muito difícil para você. E se aconteceu com Abraão e com Isaac, também dias difíceis pode acontecer conosco. Isso é certo, gente. Se aconteceu com eles, dias difíceis vai acontecer conosco. E qual é o seu difícil hoje? Qual é o seu difícil que você estava pensando em desistir, em largar e não mais fazer, não sei o que era. Mas eu tenho certeza que isso tem a ver com uma boa turma desta noite. Porque nós temos que ter essa fé que Isaac tinha. Nós temos que perseverar, essa persistência que ele tinha, porque dias melhores chegam. O tempo difícil que você está vivendo não é o fim. Esses dias vão passar também. Então, outra força contrária, oposições. Gênesis 26, 14. Oposições virão contra nós nos dias difíceis. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E o 15. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, também tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Imagina que bênção esses filisteus, cheio de poços, e um poço era ouro naquela época, e eles fecharam tudo com terra. E aí você pode pensar, por que aquela pessoa, até mesmo às vezes da família, por que aquela pessoa parece que ela tem inveja, parece que ela não gosta de ver a gente bem? Você quer ser invejado? Pode ter certeza disso. Se você quer ser invejado é quando você prospera. Isaac prosperou, cresceu e enriqueceu. Porque quando Deus deu a direção para ele ficar em Gerar, ele estava descendo ao Egito, fazendo o que o pai dele fez, quando teve fome também. E ele ouviu a direção que Deus estava dando. E aí Deus abençoou ele. Quando Deus está dando uma direção para você, acredite na direção de Deus. Porque aquilo que Deus está falando com você nessa noite é para você o resultado, não é para mim. É para você o resultado daquilo que você está acreditando, daquilo que Deus está dizendo para você. E para algumas pessoas ser bem-sucedido, para outras é uma ofensa a gente ser bem-sucedido. E eu digo, prosperidade é felicidade, é alegria, é paz, é presença de Deus na vida. Amém? Isso é prosperidade. É uma pessoa está cheia de Deus, uma pessoa que não está vazia. Porque vazio tem muita gente. E por que está vazio? Porque falta Deus. O vazio do ser humano é do tamanho de Deus. E é impressionante como tem pessoas que não tem nada contra você, desde que você não seja melhor do que ela. Está tudo certo. Não tem nada contra você, desde que você não seja melhor que ela. E cavar um poço é difícil. E eles encheram de terra. Tinha rebanhos que precisavam de água. Mas nem por isso Isaac desistiu de viver. Do que você chegou aqui nessa noite pensando em desistir? Até o final você precisa desistir de desistir. Amém? Você precisa desistir de desistir. Porque Isaac, ele não desistiu. Isaac estava tomando água nos poços que nem foi ele que cavou. Mas tinha certeza que Deus estava com ele. E outra coisa que você pode ter certeza na sua vida, que os filisteus vão aparecer para você também. As dificuldades, os invejosos, os problemas. Gênesis 26, 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram uma
uma veia de água. E o 20. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Eles já tinham entulhado todos os poços que Isaac ia usar, da época do pai dele, com terra. E aí eles foram lá e cavaram um poço, e eles foram lá e disseram: não, é nossa essa água. E aí, nós temos que pensar assim, se a gente tem dificuldade em obedecer a palavra de Deus, tem algo de errado, não é com a palavra, é com a gente. Porque outra força contrária que nós vamos enfrentar, é a divisão com a família. Gênesis 25, 28. E você deve agora, refletindo em tudo isso, depois você vai entender. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Às vezes não tem dificuldade e divisão nas famílias. Brigas, contendas, escolhas, problemas. E problemas de família nós temos que resolver e nós temos que vigiar. Que tem horas que quem tem mais filhos sabe, tem horas que um filho ele se destaca em relação aos outros, porque ele faz o que o pai ou que a mãe gostam. Mas o outro, ele pode ficar com sequelas de ver o amor dado por um filho e para o outro não, porque aquele filho está fazendo o que o pai ou a mãe gostam. Se isso não for bem administrado, vai gerar um problema dentro de casa. Outra força contrária, as fraquezas pessoais, Gênesis 26 e o 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isso também aconteceu, essa fraqueza pessoal que Isaac estava tendo, aconteceu com Abraão também, com o pai dele. E aí, uma vez que Abraão estava indo para o Egito, ele olhou para Sara e disse que era irmã também, com medo de ser morto. Aprenda algo nessa noite, gente. Os pais são exemplos para os filhos. Tem coisas que não é maldição hereditária, tem coisa que é exemplos errados dos pais. Sabia disso? Um pai valorizar o culto de quarta, porque tem o culto dos adolescentes, é muito importante, porque o filho ele vai querer depois continuar na igreja. Vai querer continuar no culto dos jovens depois. Porque os pais são exemplo para os filhos. E os filhos crescem e eles vão seguir aquilo que o pai ou a mãe fazia. Por que ele estava fazendo a mesma coisa que o pai dele fez? Mentindo. E outra força contrária, decepções relacionais. Gênesis 26, 34. Você vai ter decepção, você pode pensar em desistir por causa da decepção, mas não desista. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Itita, e também a Besamate, filha de Edom. Aquela ficou com duas mulheres, e naquele tempo, Canaã tinha sido uma terra de vários reinos, e naquele tempo tinha um povo pagão, um povo que adorava outros ídolos, e aí não era bom se casar, porque ia se tornar igual. Assim como a gente, Isaac teve decepção com o seu filho, a gente também tem decepção e a gente quer desistir às vezes. Eu não vou desistir de falar as coisas para ele. Eu vou desistir de falar as coisas para ela. Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar estourar. Não desista de continuar falando o que é certo. Amém? Não desista de continuar falando o que deve ser falado. É igual hoje nós estamos aqui na igreja, mas amanhã todos nós vamos para o trabalho, alguns vão para a escola, e todos nós vamos se misturar, mas a gente não deve se misturar e ficar igual aquele povo que a gente está junto com a gente. A gente deve continuar com os mesmos valores, continuar acreditando naquilo que a gente acredita. A gente não pode ser influenciado. O apóstolo uma vez deu um exemplo, que tem cristão, que é o cristão pimentão, que é onde o pimentão encosta, ele dá cheiro, né? E tem o cristão chuchu. Quem gosta de chuchu, levanta a mão.
é meio sem graça, né? Mas gosta. Pimentão já é mais forte. Nós temos que influenciar e não ser influenciado. Aonde a gente está, a gente precisa influenciar e não ser influenciado. Então essas forças contrárias vêm para você desistir, para você não persistir. E aí eu quero falar alguns pontos agora, para você conquistar pela persistência, como Isaac, o que você precisa? Coloca para nós o primeiro ponto. Receber a cura da paternidade espiritual. Gênesis 24:3. Você precisa receber essa cura. E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. É tipo nós sair da igreja, nós ir para a nossa cidade, no Caí ou no Portão, e ali vai ter aquele povo também que não era o povo de Deus. E Abraão tinha uma preocupação de Isaac se perder com isso, como Esaú, filho de Isaac, se perdeu, que eu falei há pouco tempo. E o capítulo 24 do livro de Gênesis é o maior capítulo do livro de Gênesis, que fala só sobre o casamento, sobre a procura da mulher de Isaac. E se é tão grande a preocupação de Abraão, e esse capítulo é tão grande em Gênesis, nós também devemos ter essa preocupação. Você que quer se casar, você que é viúva e quer se casar, você que se separou e quer se casar, você que é jovem e quer se casar, a gente deve ter essa preocupação. Você deve procurar bem a sua Rebeca, na verdade é essa. Amém? Procure bem a Rebeca, porque a Rebeca de solteira, ela vai ser a mesma quando casar. Não vai pensar que depois que casa vai mudar. Ah, não gostar de fazer comida, vai continuar não gostando. Vai ter que fazer encomenda. Não é assim? Ah, eu não gostava de limpar a casa, vai continuar não gostando de limpar. Não muda. Então escolha bem. E Abraão, como pai de Isaac, ele tinha essa preocupação. O zelo do pai para o filho. Gênesis 24:66. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. E o 67? Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. São poucos homens na Bíblia que disseram que amaram a sua esposa. E depois ele teve o consolo da morte. Sabe quando a gente é casado e daí quando morre o sogro ou a sogra, tem que ter o consolo do casal. Daí tem uns ainda que vão dizer, olha, não veja a hora, já era a hora de ter, demorou. Tem alguns que é assim. Então procure bem, para você entender como é importante o que Abraão estava fazendo, em se preocupar com o filho, com quem ele ia se casar. E o segundo ponto, nós temos que discernir a voz de Deus diante das circunstâncias. Tenha esse discernimento, se é Deus que está falando para você, se é a sua vontade, ou se é as pessoas que estão ao seu redor falando para você. Tenha esse discernimento, quando você vai tomar uma decisão. Gênesis 26:3. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e eu te abençoarei. Mas a terra era um lugar de fome. E aí Deus está dizendo, tu permaneça aqui, porque é eu que vou te abençoar. E Isaac teve essa certeza, que era Deus que estava falando com ele. Quando alguém está falando, ou quando você está pensando para você desistir de algo, será que é Deus que está falando para você? Será que era Deus que estava falando para aquele homem tirar a vida dele? Quando tem algo que você está decidido a desistir, você tem certeza que é a voz de Deus para você? Gênesis 26:6. Assim Isaac ficou em Gerar. Ele obedeceu à direção de Deus. O que garante a sua decisão é ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi de pessoas que
que querem se mudar da casa porque acham que o problema é a casa. O problema nunca vai ser a casa, o problema é quem está dentro da casa. Quem te sustenta em tempo de dificuldade é Deus. A mudança, às vezes as pessoas acham que é a solução. A solução é ouvir a vontade de Deus. Essa é a solução para mim e para você. A vontade de Deus pode ser ficar e pode ser se mudar. Mas o que garante não é ficar e nem mudar, é ouvir o que Deus está mandando fazer. Isso que é importante. Por isso que você tem pensado em desistir, porque Deus falou muito forte dentro do meu coração essa palavra, desistir. É a voz de Deus, ou é a sua voz, ou é o seu medo, ou é a voz de pessoas que não querem que você cresça, ou é a voz de pessoas que não acreditam em Deus como você acredita, que Deus pode te curar, que Deus pode te salvar, que Deus pode restaurar o seu casamento, que Deus pode transformar a tua empresa, que Deus pode fazer todas as coisas da sua vida. E o terceiro ponto, seja flexível com mudanças. Nós temos que ser flexível, gente, para aquilo que a gente precisa entender. Olha, eu estou querendo desistir porque eu sou assim, e eu tenho que mudar isso aqui. Eu sou o problema, não são as pessoas os problemas. Gênesis 26, 17. Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Para você conquistar aquilo que você quer para 2022 ou para os próximos anos, você vai depender de Deus e você tem que ser adaptável aos processos e às mudanças. Tudo na vida, gente, existe um processo para dar certo aquilo que a gente quer. E o exemplo é um carro para andar, ele tem processo, ele tem gasolina, ele tem óleo, ele tem filtro, tem pneu, tem que estar tudo certo para o carro andar. Para uma piscina funcionar, tem que estar tudo certo, tem que botar os elementos ali dentro correto. Tudo tem um processo. E de repente as coisas não estão funcionando porque você não está cumprindo o planejamento para que aquilo venha funcionar. Mudanças precisam acontecer. Aquilo que você quer desistir, precisa acontecer mudança, para você não desistir. Então nós temos que parar, muitas vezes a gente está orando, eu estou orando pelos outros, e às vezes a gente está precisando orar pela gente. Estou orando para que o outro mude, para que a outra mude, e é a gente que precisa orar pela gente, para a gente mudar a nossa mente, para a gente entender melhor aquilo que está acontecendo na minha vida hoje. Eu não sei qual é a situação sua, eu sei da minha, você sabe da sua. Então nós temos muitas vezes muitas vozes, e por isso que nós temos que ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa, quando você pensa em vir à igreja, você precisa pensar, eu vim ter um encontro com Deus, eu não vim ter encontro com pessoas, eu não vim ter encontro com o pastor Jair hoje, eu vim ter um encontro com Deus aqui na igreja, porque se eu me encontrar com Ele, vai mudar minha vida, amém? É essa forma que um cristão deve pensar, eu vim ter um encontro com a sua palavra, porque é ela que vai me dar direção, para aquilo que eu estou precisando, e a palavra de Deus, ela trabalha em todas as áreas da vida, mas principalmente, a gente está bem íntimo com Deus. Quarto ponto, lute pelas oportunidades dadas por Deus. Lute, gente. Gênesis 26, 18. Deus deu uma oportunidade para Isaac. E Isaac não pensou, o que você faria? Pensa aí, um lugar de muita seca, pouca chuva, e tinha poços com água. Quem se lembra daqueles poços antigos? Se lembra que botava um baldinho e puxava? Quem tomava daquela água? E ficamos vivos, ninguém morreu, né? Às vezes tinha até uma cobra enrolada nas pedras, quem já viu cobra no poço? E sapo. Quem mais tomava água daquele poço? Agora está parecendo mais gente. Pois é, esses poços veio os filisteus e fecharam todos eles com terra. O que você faria? Você tendo tudo lá e fecha todos os teus poços com terra e não tem mais água para você, e nem para os animais, e nem para os servos. O
que ele tinha muitos homens que trabalhavam com ele. Lute pelas oportunidades dadas por Deus. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai. Ele não foi lá brigar com aquelas pessoas que fecharam os poços dele. Ele não foi lá brigar. Não vai adiantar você brigar com quem fez algo para você. Vai adiantar você se levantar e você fazer o que tem que ser feito. Não adianta você querer desistir porque fecharam, agora terminou a minha água, o que eu faço? Agora eu vou me deitar, não vai ter mais água. Ele reergueu, ele se levantou. Então aquilo que você estava pensando em desistir nessa noite, se levante diante disso e não aceita mais desistir. Não deixe mais essa voz dizendo que você não pode, que você não vai vencer, que você não vai chegar, que você não vai ter essa intimidade com Deus. Você pode ter nessa noite esse encontro com Deus. Amém, gente? Você crê nisso? Eu não vou perguntar quantos estavam pensando em desistir de alguma coisa, mas eu tenho certeza que muitos estavam. E aí, ele foi cavar, foi reabrir, foi tirar aquela terra de dentro, aqueles poços ali. Então não desista, se as oportunidades não bater na sua porta, vai você e bata lá nas oportunidades, na porta das oportunidades. Não desista, estou orando para que isso mude. Não, se você está vivendo um tempo mais difícil, busque mais ainda a Deus, mais joelho no chão, mais dependência de Deus, mais fé ainda, para você vencer, que com Deus você pode todas as coisas. Então não fique esperando vir a oportunidade, para depois reclamar que não veio. Mas eu estou na igreja, eu sou dizimista, a minha família serve, tá, mas a sua vida com Deus, a minha vida com Deus, essa necessidade que Deus tem de nós ser inteiro dele, assim como você estava louvando hoje no início, Deus se alegra no céu, amém? Que a gente ame a Deus, que a gente dependa dele. Ele podia simplesmente, fecharam os poços, não tinha SUS, vou lá no SUS, vou pegar uns faixa preta e vou dormir, né? Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se levante, Deus quer que você não desista, Deus quer que você acredite mais nele. E de repente, alguém fechou algum dos seus poços que você está querendo desistir. Alguém fechou uma porta tua, alguém disse alguma coisa que você não queria, você ficou triste. Alguém tirou as suas expectativas daquilo que você queria. E você precisa dessa água. E você não pode se entregar. Isaac olhou aquele momento, aquele cenário, eu não vou me entregar, eu preciso dessa água, os meus animais precisam, os meus homens precisam. Ele não pensou assim, tá, mas se eu fizer lá tirar a terra, será que eles não vão botar de novo? Não, ele pensou em tirar a terra. Ele pensou em conquistar de novo. O que você precisa conquistar novamente? De repente a sua alegria de estar na casa do Senhor, de repente a sua intimidade com Deus, você precisa conquistar novamente, porque quem tem Deus, todas as coisas a gente tem. Você crê nisso? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é utopia, isso é Bíblia. E a Bíblia, ela é real. Deus é real na minha vida e na sua. Deus era real na vida de Isaac. Ele não precisou pegar a espada e ir lá matar os filisteus. Ele foi andando na direção que Deus dava para ele, e ele foi vencendo, ele foi persistindo, ele foi conquistando de novo. O que fizeram contra você que tem te parado? Qual é a luta que você está vivendo? Você precisa recomeçar. De repente você pode pensar assim, eu estou chateado, porque eu tenho que fazer de novo o trabalho do outro. Fazer de novo o trabalho em casa, por causa que o outro não faz, na empresa, na igreja. O que nós não podemos ficar procrastinando os nossos
poços cheios de terra, a gente querendo desistir, enquanto que a gente pode trabalhar e tirar essa terra de novo, e ter água de novo, e ter os resultados de novo, e ter alegria de novo, e ter aquilo que você quer para o ano de 2022. Amém, gente? Porque vai ser o melhor ano para a igreja. Você crê nisso? Mas vai ser para quem crê, para quem acredita, para quem não desiste. Se tocar uma pá de terra em você, ou se te machucar, você vai sair fora e você vai se levantar e você não vai batalhar, porque você tem Deus. Você não precisa batalhar, Deus batalha. 2 Crônicas 32:8, acho que é. Deus é quem vai à frente, na minha batalha ou na sua batalha. Com Ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Deus está conosco. E a gente precisa crer nisso. Isso precisa estar fervendo dentro de nós. Mas tu pode dizer para mim, tu não sabe o que esse homem fez, o que essa mulher fez, o que esse funcionário fez. Mas olha o que esses caras fizeram aqui. O que os filisteus fizeram para Isaac? E o que ele fez? Ele teve uma atitude de um homem de Deus. Foi tirar a terra, eu não vou desistir. E aí o final é lindo dessa história. Gênesis 26:19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram uma veia de água. Que essa realidade que Isaac viveu, primeiro ele tirou a terra de dentro dos poços, agora ele vai cavar um poço e acha na veia. Que essa realidade que ele viveu, que você possa viver nessa noite. Que você venha cavar aquilo que está parando você e você possa encontrar, sabe quem? Deus. Uma pessoa que faz poço, ela se alegra quando acha logo a água. E às vezes tem que ir muito fundo, botar uma máquina maior, porque tem muita pedra. A mesma coisa, Deus se alegra quando a gente tem esse encontro com Ele. Quando a gente acha a veia, quando a gente encontra a realidade da nossa vida. Eu não vou mais desistir, eu não vou mais parar, eu não vou mais ser uma pessoa triste, eu acredito porque eu tenho um Deus que é maior que o meu problema. Eu vou parar de vir na igreja para apresentar meus problemas para Deus. A partir dessa noite eu vou apresentar Deus para os meus problemas. E aí você vai ver a realidade da sua vida. Isso é fé, gente. Isso é fé, isso é você crer, é você acreditar. Gênesis 26:22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, Ele não só tirou a terra daqueles que eles taparam, ele cavou vários poços, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rebote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço, e nós prosperaremos na terra. Que você possa, isso que você estava pensando em desistir nessa noite, que você possa não só não desistir, mas fazer muito mais acima disso, porque tem problema que Deus manda para nós, que é para nos promover. Tem situação que é negativa que Deus manda para nós, que é para largar nós em outro nível, e a gente não sabe administrar. A gente pensa em desistir daí. Mas agora ficou ruim, estava bom. Não, esse ruim é para te levar tu mais longe ainda. De repente o ruim que está acontecendo na sua vida, que já aconteceu na minha, é para salvar mais pessoas. Sabia? Para mim poder dizer: olha, eu tive lá eu tive um tete a tete com Deus, e Deus falou comigo: volta, que tu tem mais coisas para fazer para mim. Amém? Porque Deus tem grandes coisas para você. Você vai cavar, e você vai tirar, e vai voltar a ter essa água, aquela necessidade que está na sua vida nessa noite, ela vai sair, porque você vai ter esse encontro com Deus, esse encontro que Isaac tinha com Deus. E gente, esse encontro não é só na igreja. Você tem que ter encontros com Deus na sua casa. Você tem que falar com Deus na sua casa. Você tem que ter um momento com Deus no seu quarto. Você tem que ter momentos com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade confia. Quando você tem intimidade com uma pessoa, a pessoa vem até ti, te pede algo lá. Você a pega, empresta, porque você confia naquela pessoa.
Quando você tem essa intimidade com Deus, a resposta é imediata. Não o sim, mas vem imediato. Então, para onde você tem que olhar? Para abrir novos poços, você tem que olhar para Deus. Eu tenho que olhar para Deus, para que você possa ter água. Então, nessa noite, você e eu, nós temos que recavar poços e abrir poços. E não tem possibilidade de conquista ficar reclamando dos outros. Ele podia ficar reclamando a vida inteira, mas ele não ia ter água. Adianta reclamar do que está ruim, gente. Não adianta. Quem reclama não conquista, vá à frente. Creia. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beber de graça da água da vida, venha. É de graça. Não precisa pagar nada para ter o que você espera, essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, essa paz que você precisa buscar novamente, que você não tem e está tomando as decisões erradas. Quinto ponto, busque sua maior força em relacionamento com Deus. Gênesis 26, 23. Gente, a sua força precisa ser o seu relacionamento com Deus, não é você e não é eu. Gênesis 26, 23. Dali Isaac foi para Berseba, se mudou de novo. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Diga assim, ó, Deus está comigo. Não tenha medo. O que está te botando medo? O medo que é para parar você. Aumente a sua fé, que diz o pastor Cássio, e deixe o medo morrer de fome. Porque eu estou com você, não tema. Eu o abençoarei e vou multiplicar os seus descendentes por amor de meu servo Abraão. Então Deus reafirma a promessa, ele vai para um novo local e ele cresce e se fortalece, porque ele tinha encontros com Deus, e esses encontros você precisa ter, nas quartas, nos domingos, em casa, tempos de que você possa ter experiência com Deus. Vamos dizer assim junto, ó. Em 2022, eu terei muitos encontros com Deus. Amém? Daí você vai ver a sua vida decolar. Você vai encontrar com muitas pessoas, mas não deixe de se encontrar com Deus. Que esse ano agora, que seja um ano de muitos encontros, para você ouvir o que Deus tem para dizer para você. Que se você não se encontrar com Ele, você não vai conseguir ouvir. Deus está dizendo algo para muitas pessoas nessa noite. Ah, mas eu ainda quero desistir. Desistir não dá resultado. Reclamar não dá resultado. Sexto ponto, empenhe-se pela paz. Quer conquistar como Isaac? Isaac não foi batalhar com espada. Ele só persistiu e ele conquistou pela paz. Gênesis 26, 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Sabe quem é que está respondendo? O povo que fechou os poços. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. E o 30. Então Isaac ofereceu o que para eles? Um banquete. Ó, vocês enterraram meus poços, mas eu já abri. E já abri mais um monte de poço. E aí eles oferecem um banquete. E eles comeram e beberam junto. 31. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Terminou a guerra. Terminou a batalha entre eles. De repente a batalha que você está travando, você tem que olhar nessa noite e ver que não é sua, é de Deus. Porque daí você não vai desistir, como Isaac não desistiu. E ainda, Isaac não machucou ninguém.
Ele só fazia o que Deus mandava. E Deus ia mudando a vida dele e dando crescimento. E ele tinha encontros com Deus. Ele tinha uma vida com Deus. Então nós temos que marcar banquete de paz. De repente o banquete de paz tem que marcar o casal de vocês. Quem está casado aqui tem que marcar um banquete de paz para tentar ver e melhorar aquilo ali que precisa. Marca um banquete, marca um jantar de paz. Vamos conversar o que nós temos que melhorar para nós não se separar. Marca um banquete de paz que se é com seus filhos que precisa. Porque aqui é o Espírito Santo que está dizendo para você. Isaac foi um homem de mais banquete de paz do que espada no campo. E de repente você está brabo, está desistindo, está largando e está batalhando da forma errada. De repente você está tudo certo, mas de repente a sua casa pode ser a casa da reconciliação de duas pessoas. Sabia disso? Bah, eu estou sabendo que aquele casal que eu conheço estão para se largar. E eles têm filhos juniores. E vocês não têm ideia o que sofre um filho quando o casal se deixa. Ainda mais nessa idade. Fica sequela no filho. Mas eu conheço e eu vou fazer um banquete lá na minha casa de paz para esse casal não se perder. Isso é de Deus. E o último ponto. Construa um futuro de prosperidade e um legado de fé. Que eu falei antes, prosperidade não tem nada a ver só com o dinheiro, é com tudo, uma vida com Deus. Construa um futuro de um legado de fé. Hebreus 11, 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Mesmo em situação de conflito, de engano, de decepção, de roubo da primogenitura, a bênção de Isaac foi um favor de Deus sobre os filhos. Pais, abençoe os seus filhos, ajudem os seus filhos, não adianta só reclamar, paga um preço pelos seus filhos, que vale a pena pagar um preço. Vale a pena pagar um preço de vir na quarta para trazer o filho no culto dos adolescentes. Vale a pena vir no sábado à tarde trazer os filhos da Joade. Porque senão o preço vai ser diferente no mundo. Porque o mundo tem um monte de opção também. Então vale a pena pagar esse preço. Vamos ficando de pé, gente. Que através da nossa vida haja reconciliação e paz, e que o maior legado para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos seja a sua fé, o seu exemplo. E aí se eu perguntar para você, foi difícil para Isaac se casar? Foi. Gênesis 24 é o maior capítulo, porque estavam procurando uma mulher que fosse de Deus para ele. Foi difícil para ele viver no meio dos cananitas lá também, nos filisteus, foi difícil para ele. Foi difícil para ele. Foi difícil para ele manter suas terras, foi difícil. Foi difícil para ele lidar com a decepção das suas duas noras que Esaú casou, foi difícil para ele. Foi difícil para ele, os problemas que ele teve com os filhos dele, mas ele persistiu e ele venceu, ele não desistiu. E eu quero dizer para você nessa noite, e receba, o Deus de Isaac, que se nós olhar a realidade de Isaac, muito parecida com a nossa de hoje, o Deus de Isaac, ele está aqui nessa noite. Foi o mesmo Deus que estava com Isaac em cada batalha, em cada luta, em cada coisa que acontecia que ele não queria. E o Deus de Isaac, ele está abrindo os nossos olhos, abrindo as cortinas do nosso ano de 2022. Então não desperdice a oportunidade que Deus está dando para você nessa noite. Não desperdice, gente. Porque Deus nessa noite, Ele quer fazer algo que nenhum de nós pode fazer. Sabia disso? Nós só fizemos o que é natural, mas o sobrenatural é Deus que faz. E aquilo que você não pode fazer, que você estava pensando em desistir, de largar,
chutar para cima o balde. Você nessa noite vai deixar de desistir, porque às vezes parece que é difícil. Quando Deus deu uma direção para ficarem arrodeando as muralhas de Jericó, 7 dias a fio, e no 7º dia dá 7 vezes a volta. Deus deu uma direção que não eram para eles falar nada, mas só para eles fazer. Deus está dizendo para você: não fala nada para ninguém nessa noite, esqueça da pessoa que está do seu lado, mas Deus está dizendo só para você fazer. Sabe por que não dá para falar nada quando Deus tem algo para fazer? Porque se eles falassem alguma coisa, algum daqueles iam desistir. Tá, mas que loucura é essa, andar 7 vezes, 7 dias a fio na muralha de Jericó e vai cair a muralha? Mas Deus deu a direção. Quando Deus dá a direção, cai as muralhas. Sabe, vai cair na sua mão aquilo que você precisa. Se não vai ser hoje, pode ser que seja esse ano. As muralhas vão cair, mas você não pode desistir de fazer o que Deus está mandando você fazer. De repente é saúde, de repente é cura, de repente é uma enfermidade, e Deus está dizendo para você não desistir. Eu vivi isso, eu não desisti, eu continuo acreditando. E aí aquilo que você está pensando em desistir, é ali que Deus tem para você algo melhor e maior. Então cuide do seu coração, cuide das suas escolhas, fica focado, não reclame, porque os poços estão entulhados. Não sei qual é o poço seu da sua vida, que está um poço, que está entulhado o negócio, não sai do lugar. Mas comece a tirar a terra nessa noite de dentro. Sabe, quando você orar, começa a pensar assim, estou tirando essa terra, porque agora eu vou ter água de novo, agora eu vou ter esse encontro com Deus de novo, agora eu vou viver aquilo que Deus realmente tem para mim como promessa, porque Deus ele é fiel. Para encerrar, Hebreus 10, 23, olha esse texto, gente, que coisa linda esse texto. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Diga assim: aquele que prometeu é fiel. Então aquilo que você pensou em desistir nessa noite, faça de conta, quando você estiver orando, que é um poço. Você vai começar a tirar aquelas pá para fora. E você, quando tirando essas pá de terra para fora, que você de repente foi tapado por alguém, até que tapou alguém, você não precisa brigar com essa pessoa, mas tire para fora de você isso, para que você possa ver o que Deus tem para você. Deus tem grandes coisas para você, e eu quero que você testemunhe até o final do ano o que Deus fez através desse expediente, porque quando vem de Deus, eu tenho certeza, e Ele vai fazer nessa noite algo, naqueles que estão profetizando a fé, porque Ele é fiel, porque Ele prometeu. Amém? Ele é fiel, Ele está prometendo para mim e para você, e Ele vai cumprir a palavra dEle. Coloque essa mão no seu coração nessa hora. Eu quero que você esqueça da pessoa que está do seu lado, e marque essa data, marque a data de hoje, marque a data de 16 de fevereiro de 2022, o que Deus vai fazer na sua vida e na sua história, se você começar a tirar para fora aquilo que está impedindo de ter esse encontro com Ele. Fale com Deus e fique pensando naquilo que você chegou aqui querendo desistir. Eu vou largar do meu marido, eu vou largar da minha esposa. Desista disso. Eu vou desistir do meu trabalho, desista disso. Se não tem o melhor, desista. Eu vou desistir do meu ministério. Para que desistir se Deus te ama? E você ama Ele. Você tem que tirar a terra de dentro, que está deixando você a não ver a água, a não ver a presença do Espírito Santo, você não ouvir mais a voz de Deus, e você está ouvindo outras vozes, e essas vozes estão parando você, essas vozes estão botando medo na sua vida, de você ser feliz, de você conquistar o que Deus tem para você. Comece a tirar essa terra para fora, comece a tirar essa terra desse poço, que está fechado, que alguém fechou, e nessa noite você vai ter a água
que é o Espírito Santo na sua vida, você vai ter essa noite a cura, você vai ter a liberdade de ser feliz, a realidade das conquistas. Fale com Deus, não deixe esse momento passar, e grave essa data na sua vida. Aleluias, aleluias, amado Espírito Santo. Aqui está a tua igreja nessa noite, aqui está o povo que tu chamou para estar aqui nessa noite. Aqui está o teu filho e a tua filha, que o Senhor quer ter esse encontro nessa noite, Deus. Aqueles que estão não chateados porque foi jogado terra na vida deles naquela área, mas eles estão tirando essa terra para fora, Deus. Aqueles que estão profetizando, tirando para fora essa terra que tem impedido a água do Senhor de chegar. Deus, amado Espírito Santo, ajude cada um dos teus filhos e das tuas filhas nessa noite a voltarem a conquistar aquilo que o Senhor tem para eles como promessas para 2022. Amado Espírito Santo, a tua presença é real nesse lugar. Aqueles que estão precisando da cura, Deus, que chegaram no ano de 2022 aqui e descobriram uma doença, que tu possa passar a tua mão da cabeça à planta dos pés, trazendo a cura nessa noite, trazendo a cura, seja de uma enfermidade, seja na coluna, seja um câncer. Traga a cura nessa noite, amado Espírito Santo, para que haja milagre no meio da tua igreja, para que a tua igreja venha testemunhar que esse dia foi o dia que as pessoas tiveram um encontro contigo. Aquele casamento que está seco, que está cheio de entulho, que um foi tocando no outro, que nessa noite esse entulho saia, e que a água venha para fora, a alegria de estarem juntos, o prazer de estarem juntos, em nome de Jesus, Deus. Aqueles filhos, Pai, que até mesmo os exemplos errados dos pais, fizeram os filhos se perder. Nessa noite, Deus, através que o compromisso que a tua igreja está tendo contigo, que a igreja está assumindo esse compromisso para 2022, que o Senhor possa estar protegendo os filhos onde eles estiverem, mesmo se eles estiverem desviados dos caminhos do Senhor. O Senhor guarda os filhos, Pai, em nome de Jesus, pelo compromisso dos pais, a área material da tua igreja, Deus, a tua igreja, Deus, nessa noite, ela venha ter a solução que elas precisam, se elas estão vivendo um tempo difícil na área material, aquele papel que está travado, aquela situação que só o Senhor pode mover por um espírito de avareza na vida de outras pessoas. Remove, Pai, o espírito de avareza ao redor das pessoas, e que nessa noite as pessoas venham ter liberdade para ter uma vida material abundante na tua presença, que eles possam profetizar a sua fé através de cada dízimo, de cada oferta, e que o Senhor multiplique, Pai, que o Senhor dê uma capacidade de administração que venha do céu, para que eles possam multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dos teus filhos. E aqueles que chegaram aqui nessa noite, Deus, por último eu quero orar, aqueles que estavam desistindo, aqueles que estavam largando, que estavam parando, seja qual for a área, Deus, traga através do amado Espírito Santo uma força do céu, assim como Isaac tinha, era uma força do céu que Isaac tinha. Traga uma força do céu para cada homem, para cada mulher aqui, Deus, em nome de Jesus, para que eles não desistam, que não importa o que vai acontecer, eles vão continuar firmes no Senhor, eles vão continuar a ter encontros com o Senhor, eles vão continuar adorando ao Senhor, eles vão continuar crendo e vendo aquilo que o Senhor prometeu para cada um deles, em nome de Jesus. Que essa data seja guardada, Deus, lá no céu e aqui em cada coração, para nós ouvir os testemunhos que a obra que o Senhor fez nesse dia, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Vamos glorificar a Deus essa hora. Aleluia, Jesus, aleluias.